Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del Webinario Internacional de Educación Continua en Vía Aérea, ya en su tercera temporada del año 2023. Esta actividad académica está organizada por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales. Es un programa acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Es un programa que tiene como objeto lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Este programa es dirigido por el doctor Ricardo Latrop Allende, quien nos acompaña en este momento, y ustedes pueden obtener más información acerca de nuestro programa a través de este enlace QR que los llevará a la página web. Por supuesto, nuestras autoridades nos acompañan y nos respaldan, comenzando por la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, que es nuestra decano de la Facultad de Medicina, y el doctor Antonio Eblén Sahur, que es el director de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. También tenemos apoyo internacional de la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea, la EAMS, y la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación y Terapéutica del Dolor. Este programa cuenta con numerosos especialistas de gran prestigio mundial, como ustedes pueden ver, de diferentes países que nos van a acompañar durante todo el año con diferentes temas que van a ser muy importantes dentro de nuestro programa. Este programa está orientado a ser parte de una estrategia de educación continua en vía aérea. Por lo tanto, requiere de una inscripción. Ahí ustedes pueden ver el código QR para nuestro próximo webinario el mes de abril. Y esta actividad puede ser certificada por nuestra escuela de posgrado para que ustedes tengan un elemento que sea útil en su currículum. Esta actividad cuenta con traducción remota, traducción simultánea a 3 idiomas, al portugués, al inglés y al español, dado por la empresa Traducciones Remotas de Chile. Ustedes pueden acceder a los canales de traducción en un enlace, un botón que tienen en la parte baja de su pantalla que dice interpretación. Y ustedes pueden seguir el desarrollo de esta actividad en el idioma que ustedes les acomode. Los invitamos, por último, a participar. Tanto levantando la mano para emitir un comentario o hacer una pregunta en vivo, o a través de nuestro chat. Nos encanta recibir sus saludos y saber desde dónde nos están viendo. Así que los invitamos a... Quiero a continuación presentarles a nuestro conferencista de hoy, que es el doctor Daniel Perín, que es originario de São Paulo, Brasil, e hizo su formación en anestesiología en la Universidad de São Paulo. Posee un doctorado en ciencias de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Tiene además un curso de liderazgo en manejo de la vía aérea de la Universidad de Chicago con el doctor Andraniko Basetian, gran precursor de las estrategias de manejo de la vía aérea y su educación. Es también cofundador, instructor y director científico del Centro de Entrenamiento en Vía Aérea, la CTVA de São Paulo, realizando una labor muy importante en la instrucción de médicos en el manejo de la vía aérea. Es también el actual secretario de la Society for Airway Management, la SAM, y por supuesto miembro del directorio de esa sociedad norteamericana. Será este año presidente del Congreso de la SAM, que se realizará en septiembre en la ciudad de San Diego, California. Es anestesiólogo staff del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, y finalmente quiero decir que para nosotros es tanto un honor y privilegio contar en nuestro webinario con un gran líder latinoamericano en la docencia del manejo de la vía aérea. El doctor Perín hoy día nos va a hablar acerca del manejo de la vía aérea del paciente con tumor cervical. Y a continuación quisiera dar paso a la formulación de unas preguntas que el doctor Perín nos ha hecho llegar para que sean hechas a ustedes antes de comenzar su charla.
La primera pregunta es, ¿se siente usted seguro al hacer una intubación vigil en los pacientes con tumor cervical? Les recuerdo también que el doctor Perín envió un artículo para complementar su charla, de tal manera de que ustedes, si no han alcanzado a verlo, lo han recibido en la invitación y pueden revisarlo de manera diferida. Ahí están formulando las respuestas a la pregunta. Pareciera que hay la mitad de los participantes sí, la mitad de los participantes no. Nos sentimos seguros al hacer una intubación vigil en los pacientes con tumor cervical. Parece que ya estamos. No sé si ven los resultados, Daniel. Perfecto. ¿Te merece algún comentario? Bueno, es muy importante para nosotros utilizarnos esta técnica, especialmente en los pacientes con tumor cervical. Entonces, podemos hablar durante la charla. Perfecto. Hagamos la segunda pregunta. ¿Cuál es su elección para intubar a un paciente con tumor cervical? ¿La laringoscopía directa, la videolaringoscopía, la fibroscopía y, por último, depende de cada caso? Hay que recordar. La idea es de como primera opción. Como primera opción, claro. Como primera opción. Claro. Por supuesto, en nuestros países no todos tienen acceso a todas las técnicas. En muchos casos no hay fibroscopio, no hay videolaringoscopio, por lo tanto ahí tenemos que considerar que hay limitaciones desde ese punto de vista. Perfecto. Sin embargo, parece que todos están eligiendo, aquí comparto los resultados, sin embargo, a pesar de lo que dije, parece que nadie elige una laringoscopía directa, sino que están escogiendo estrategias más avanzadas de imagen, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces quiero a continuación dejarlos con el doctor Daniel Perín, que ya lo hemos presentado. Así que, doctor Perín, tiene usted la palabra. Para que compartas tu pantalla. Bueno, muchas gracias, especialmente a usted, Ricardo, por la invitación. Pido permiso para hablar en portugués porque es más confortable para mí, pero puedo comprender el español y también el inglés. Entonces, si alguna persona quiere hablar, yo puedo intentar hacerlo. Mi español no es bueno, es mi portuñol, pero voy a esforzar para hacerlo. Bueno, es un gran placer participar de este evento tan grande que usted tiene. Es realmente un cambio de estudio para todas las personas que gustan de manejo de vía aérea, no solamente los anestesiólogos, pero también los intensivistas y las personas que trabajan en el pronto socorro. Agora vou trocar para português. Coube a mim falar sobre manejo de vias aéreas em pacientes com tumor cervical. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema, não recebo absolutamente nada de nenhuma empresa, a não ser que eu sou sócio de
um centro de treinamento em vias aéreas e participo desses cursos do centro de treinamento. Todas as fotos e vídeos dessa apresentação têm o consentimento por escrito dos pacientes. Primeiramente, é muito importante para mim citar as pessoas que são minhas referências no cuidado dos pacientes com tumores de cabeça e pescoço. O primeiro deles é o Dr. William Rosenblatt, da Universidade de Yale. O outro é o Vladimir Nekenzi, e também o Dr. Anil Patel, por quem eu tenho um carinho muito grande e tive a oportunidade de acompanhá-lo no seu centro de trabalho. Essas pessoas são referências, então, para quem tem interesse no assunto, pode procurar na literatura, porque esses nomes são as pessoas que realmente publicam e têm experiência clínica em relação ao tema. Especialmente em pacientes com tumor de cabeça e pescoço, é muito importante você ter experiência clínica, porque muitas vezes você simplesmente lê um artigo não é o suficiente para você atender o caso, porque normalmente são casos mais complexos. Coisa mais importante que eu queria deixar para vocês é não queime a ponte, porque pode ser necessário retornar. Isso significa, muitas das vezes, se você induzir o seu paciente, injetar remédios que podem suprimir a respiração espontânea, pode ser que você não consiga devolver a respiração para esse paciente com as técnicas necessárias, e aí você vai submeter o paciente a um risco grande, e inclusive ao desfecho negativo e óbito. Então, muito importante, não é uma opção do anestesista que trabalha com cabeça e pescoço saber ou não intubar acordado. É uma obrigação do anestesista que trabalha com pacientes com tumor de cabeça e pescoço, porque muitos deles não podem ser induzidos. As massas cervicais ficam na região anterior do pescoço. Quando você induz e usa um bloqueador neuromuscular, você pode obstruir completamente a via aérea. Por exemplo, um paciente com bócio mergulhante até tórax, você, quando induz, muitas vezes a intubação em si não é difícil, você passa o tubo pela corda vocal, mas o paciente com traqueomalácia acaba desabando a traqueia e você não consegue passar o tubo a posterior da lesão e, portanto, esse paciente não consegue ser ventilado. Então, é importante você saber aonde está o paciente, o tumor, desculpe, e passar o tubo com ele em respiração espontânea depois do tumor para que o paciente seja ventilado de forma adequada. Então, muito cuidado quando você queima a ponte, porque pode ser que você não consiga retornar. Outra coisa que deixa os anestesistas preocupados nesse tipo de cirurgia é que a via aérea está compartilhada. Então, se vocês observarem aqui, vocês têm o anestesista, eu estou aqui à sua esquerda, o cirurgião atrás do paciente com o laringoscópio de suspensão trabalhando na via aérea e a fenda glótica ali na tela, e tudo isso sendo feito na via aérea, e especificamente esse paciente, ele não estava com tubo traqueal e ele estava sendo ventilado através de uma sonda trocadora, o que é preocupante, precisa se tomar cuidado, a gente pode deixar isso para discussão, mas, enfim, cada caso merece um cuidado específico. Outra coisa extremamente importante é a sua relação com o cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião tem que estar muito acostumado com o anestesista que vai cuidar do caso e precisa chegar a um acordo. Nem sempre o que é melhor para o cirurgião é melhor para o paciente e seguro para o anestesiologista fazer, e vice-versa. Nem sempre o que é seguro para o anestesista, que é melhor para o paciente, às vezes é o melhor para o cirurgião. Então, isso tem que ser conversado previamente. Você tem que saber olhar os exames de imagem, saber olhar uma tomografia, saber olhar uma ressonância e tomar as condutas baseado no que é o melhor para o paciente, para que o cirurgião se sinta confortável, o anestesista se sinta confortável e tudo isso seja
seguro para o paciente. E isso tem que ser obtido através de conversa, e essa conversa tem que ser feita de forma ampla, muitas vezes planejando o pré-operatório, o intraoperatório e às vezes o pós-operatório. Eu já tive ocasiões em que eu fui chamado na UTI pelo intensivista, porque eu intubei o paciente acordado com fibroscopia, e aí fui para... entreguei o paciente intubado na UTI, e no dia seguinte a intensivista não se sentia segura para extubar o paciente, e pediu para que eu estivesse do lado e fizesse a fibroscopia antes de extubar. Então, tudo isso é uma questão de preparo, planejamento, e você precisa ter segurança suficiente para realizar. Você tem tumores desde benignos e malignos, você tem situações clínicas que são tumorações, apesar de não ser tumores. Então, por exemplo, angina de Ludwig, onde você tem uma infecção, normalmente ocorre o histórico de uma manipulação dentária, infecção, cria-se um abscesso, isso faz uma dificuldade de abertura de boca, muitas vezes desvio de traqueia. Então, não é um tumor especificamente, mas é uma situação no pescoço que precisa de cuidado. Mas aqui nós vamos nos ater principalmente aos tumores benignos e malignos. Eu vou tentar esclarecer um pouquinho sobre o manejo da anestesia. Então, o histórico desses pacientes normalmente são tabagistas e podem ser DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitas vezes tem um histórico também de alcoolismo, então nós temos que ficar atentos a isso e pensar também em possíveis distúrbios de coagulação no manejo desses pacientes. Saber se tem dificuldade de intubação prévia, se já houve alguma anestesia geral nesse paciente. Eu sempre digo, nunca subjugue o seu colega anterior. Nunca ache que na sua mão você é melhor do que o colega anterior. Porque se o doente vem com histórico de viéria difícil, tenha muito respeito em relação a isso, mesmo que não pareça para você que ele tenha viéria difícil. O Alan Reed escreveu no livro da Karen Hagberg e do Menumov que o único fator preditor exclusivo de uma viéria difícil é o histórico de viéria difícil. Então, acho que a gente tem que respeitar muito isso. Se o paciente vem com uma cartinha, ou, no meu caso, o hospital em que eu trabalho tem um prontuário eletrônico, isso aparece no prontuário eletrônico, leve em consideração no seu manejo. Muitos desses pacientes têm síndrome de apneia obstrutiva do sono, o que mostra que no momento de maior relaxamento, que é o sono REM, o paciente tem uma obstrução, a saturação cai, e aí você tem que avaliar o índice de apneia e hipopneia na polissonografia e também o quanto de saturação cai durante a polissonografia. Além disso, os tumores eles podem causar estridor, então o paciente fica com aquela respiração que já deixa o anestesista preocupado, ele chega fazendo esse som, e quanto menor a estenose, maior o barulho. Às vezes o paciente chega com roncos, ou o que a gente chama de cornagem, que é a dificuldade de expiração. Então, o estridor é a dificuldade da passagem do ar na inspiração, e a cornagem é a dificuldade da passagem do ar na expiração. Então, quando o doente faz esse barulho, a expiração está difícil para esse paciente, levando a possível autopipe, e muitas vezes muito cuidado, porque você pode fazer um pneumotórax bilateral ventilando esse tipo de paciente. Lembrar que se o doente está usando a musculatura acessória, o músculo escaleno ou esternocleidomastoideu, ele está em insuficiência respiratória, e o manejo dessa viéria tem que ser mais rápido, porque pode ser que ele entre em fadiga muscular, consequentemente, a incapacidade de manter a sua saturação e respiração de forma adequada. Em relação ao exame físico, observar as coisas habituais que nós já observamos. Então, a condição dos dentes, muitas vezes o manejo das vias aéreas, você pode fazer uma avulsão dentária, isso é uma complicação menor, mas de qualquer forma é uma complicação importante, porque o dente pode cair dentro da árvore traqueobrônquica.
Se o paciente tem presença de barba ou não, isso pode dificultar a ventilação com máscara facial. Muitos desses pacientes têm dificuldade em mobilidade cervical. Observar também o tamanho e a mobilidade da língua. É comum a gente usar o teste de Mallampati para ver o tamanho da cavidade oral, o que é interessante como observação, mas a gente sabe que os fatores, a avaliação desse teste isoladamente não significa muita coisa. A distância tireomento menor do que 6, isso vai dificultar a sua laringoscopia direta. Tem que acender um sinal vermelho nos pacientes com radioterapia cervical, e não é infrequente você pegar pacientes com radioterapia cervical. Saber aonde estão as massas cervicais, porque muitas vezes você tem uma massa cervical que não atrapalha a sua intubação, então pode ser que, por sorte, a massa cervical não esteja nem comprimindo a traqueia, nem desviando a traqueia. Então, examinar se tem alguma coisa externa e se é externa, se isso compromete a sua via aérea. Muito cuidado, porque esses pacientes podem ter sangramento e os tumores são mais friáveis. Às vezes, só de encostar o equipamento, você tem sangramento. E, além de tudo, esses pacientes ainda podem ter obesidade mórbida. Não é comum, porque normalmente essas são doenças consumptivas e o doente chega mais magro do que obeso, mas se ele já é um obeso mórbido e apresenta essa doença, aí o manejo se torna ainda mais desafiador. Em relação aos exames clínicos, é interessante o teste de função pulmonar, porque muitos desses pacientes são tabagistas importantes e você precisa saber como está funcionando o pulmão. Não é sempre que eu peço, mas eventualmente uma gasometria arterial para você saber como estão as trocas gasosas antes de começar o caso. E aí sim, 2 exames que são muito importantes, ou a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, para você avaliar aonde está o tumor, qual é o nível do tumor e se existe um melhor caminho para você fazer a manipulação. Muitas vezes a broncofibroscopia pré-operatória, eu peço isso, o broncoscopista faz o exame e manda as imagens para você avaliar. Então, o doente em respiração espontânea, faz a broncofibroscopia e você vê a permeabilidade das vias aéreas. E outra opção é a nasofibroscopia pré-anestésica, que nós vamos falar agora adiante. Então, o Dr. William Rosenblatt, como eu disse, uma das referências, ele descreveu a técnica de PEA, que é o exame da via aérea endoscópico pré-operatório. Então, muitas vezes ele faz isso na sala. Para quem não conhece intimamente o Dr. Rosenblatt, a laringe dele está nessa foto, ele fazendo a nasofibroscopia dele mesmo, foi num dos congressos da SAM, e essa é a laringe dele, e ele fazia anestesia tópica para mostrar para os alunos que fazer esse exame não é desconfortável e você tem uma boa imagem da laringe. Nesse estudo que ele apresentou, ele avaliou 138 pacientes, 44 possíveis intubações acordadas, mas depois de fazer o exame, só 16 foram submetidos à intubação acordada. Então, a grande maioria, apesar de ter indicação com avaliação prévia de exame físico e de imagem, quando você fazia a nasofibroscopia, você percebia que a via aérea estava permeabilizada. Então, não havia necessidade de submeter o paciente à intubação acordada. Não tem sombra de dúvidas que a melhor intubação em qualquer paciente é sob anestesia geral, e indução com todas as drogas, um bloqueador neuromuscular, um hipnótico e um analgésico, seja ele opioide ou não. Porém, em pacientes que estão sob risco de ventilação com máscara facial, é melhor intubar acordado. Em contrapartida, 94 pacientes desses 138 seriam intubados depois da indução. E depois de ter feito o exame, 8 foram submetidos à intubação acordado, porque o tumor havia evoluído, estava já obstruindo a via aérea e, portanto, era melhor intubar acordado, pois eles estariam em risco se fossem induzidos. Então, esse trabalho é muito importante para a gente entender que pacientes com tumor de cabeça e pescoço podem ter evolução e crescimento rápidos.
Portanto, a evolução pré-operatória imediata é de grande valia. Essa avaliação pode ser feita de várias maneiras, uma delas é através da broncofibroscopia, mas você também pode fazer uma tentativa de visualização da laringe com a laringoscopia direta, se é o que você tem, uma boa anestesia tópica, ou mesmo com a videolaringoscopia, para avaliar e ver se você vai ter dificuldade para intubação ou não. O mais importante é você entender nesse tipo de pacientes, antecipar os seus problemas. Então, saber, será que eu, se precisar ventilar com máscara facial, vou conseguir? Será que eu, com o meu videolaringoscópio, vou conseguir intubar? Será que simplesmente com a laringoscopia direta eu consigo intubar? Ou eu consigo intubar através de um supraglótico? Então, avaliar isso antes, saber as suas opções e ter as alternativas é de extrema valia. Então, a primeira coisa e a que mais preocupa, e eu acredito que é a melhor forma de você separar o paciente da intubação acordado para a intubação após indução, é você se basear nos critérios de ventilação com máscara difícil ou impossível. Então, o trabalho que é clássico nesse tema é do Olivier Langeron. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na sua clínica no La Pitié-Salpêtrière, em Paris. Ele trabalha num dos prédios do La Pitié-Salpêtrière, que é o prédio que atende pacientes de cabeça e pescoço, urologia, e ele descreve como dificuldade para ventilação, ausência de dente, índice de massa maior do que 26, idade acima de 55 anos, histórico de roncos e presença de barba. O único fator que é removível de curto prazo é a barba. Porém, eu trabalho num hospital onde tem uma influência muito grande da comunidade judaica e a barba faz parte faz parte da religião deles. Então, muitas vezes o rabino pede para que não seja tirada a barba porque isso faz parte da religião. Então, muitas vezes, apesar de ser removível, às vezes não é negociável porque o paciente se recusa. E lembrar que recusa do paciente a qualquer técnica é contraindicação absoluta, a não ser que isso seja uma emergência e risco de vida ao próprio paciente. Aí, o Sachin Ketterpal, da Universidade de Michigan, a partir de 2006, começa a publicar uma série de casos e ele acrescenta, então, o índice de massa acima de 30, o que é muito bom, porque a maioria das pessoas hoje está com sobrepeso ou obesidade, então a gente já teria um critério para muitas pessoas. Aqui no Brasil, a gente estima que até 2025, 50% da população vai estar com índice de massa acima de 30, o que é um problema de saúde pública. Ele subiu a idade para 57 anos, colocou especificamente, não o histórico de roncos, mas a apneia do sono, e é importante vocês lembrarem que o histórico de ronco, às vezes você, se não perguntar ativamente para o paciente, ele não vai te falar, e ele se sente às vezes ofendido. Eu já tive respostas, não sei, pergunte para minha mulher. Quer dizer, na verdade, você está perguntando sobre uma doença e a pessoa se sente ofendida porque parece que ronco é um problema e, na verdade, não é, é uma doença. Ele acrescentou uma Lampate 3 e 4 e a distância tire-aumento menor do que 6. Então, esses pacientes, se você somar critérios, e a gente não tem uma fórmula mágica, quantos desses critérios e quais critérios associados tornam a ventilação impossível, porém, quanto mais critérios, maior a chance disso acontecer. Então, esse paciente provavelmente tem que ser intubado de forma acordada para não correr o risco de induzir, cair na situação não intubo, não ventilo, não oxigênio. Eu sempre costumo dizer, nunca retire de um doente aquilo que você não pode devolver, que é a ventilação espontânea. Aqui é um trabalho do Sachin Ketterpal, em 2013, que ele fez a avaliação dos pacientes que têm, ao mesmo tempo, dificuldade de ventilação com máscara facial e dificuldade de laringoscopia direta, e a incidência, em geral, foi de 0,4% dos casos, o que é um alívio para nós, mas se você estiver diante desse 0,4%, para você e para o paciente virou 100%. Então, é muito cuidado no manejo desses pacientes. Quais são os fatores preditores de falha de videolaringoscopia?
O fator de falha de laringoscopia é, por exemplo, no pescoço, radioterapia cervical, pacientes com tumor que podem atrapalhar a sua passagem do tubo ou a sua visualização, cicatrizes que muitas vezes impedem a colocação do seu videolaringoscópio, uma distância tireoimento diminuída ou mesmo uma movimentação cervical diminuída, às vezes a laringe fica... Às vezes a laringe fica bem aumentada, fica bem anteriorizada, e isso faz com que você tenha dificuldade para realizar a sua videolaringoscopia. Além disso, outros preditores de falha são retrognatia, sangramento de orofaringe. Às vezes esses tumores causam sangramento e sangramento com videolaringoscópio pode atrapalhar muito, e eventualmente esses pacientes têm edemas pronunciados que dificultam o melhor posicionamento do videolaringoscópio. Você pode ter problemas de inserção, então, às vezes, a abertura de boca é menor do que 3 centímetros, e quanto menor a abertura, mais difícil é você colocar o videolaringoscópio, principalmente videolaringoscópios mais robustos. Eu não vou entrar em detalhes de marcas, mas a gente sabe que tem laringoscópios que são mais robustos e mais difíceis para introduzir na boca do paciente. Eu não sei se todos lembram, mas o McGrath, antigamente, quando ele era de uma outra empresa, você poderia introduzir somente a lâmina e depois conectar o cabo. Isso era uma vantagem muito grande, porque a lâmina é fina e você introduzia a lâmina, depois você colocava o cabo, justamente para esses pacientes que tinham uma abertura de boca muito reduzida. Mobilidade mandibular também diminuída atrapalha a inserção, e muitas vezes a obesidade, dependendo do videolaringoscópio que você coloca, se torna desafiadora. Muito bem, se você escolheu por fazer o manuseio eventualmente com um supraglótico, ou a sua segunda opção é utilizar um supraglótico, às vezes a abertura de boca restrita dificulta a passagem de um supraglótico. Se o tumor está na laringe, ou às vezes abaixo da laringe, aonde o seu supraglótico vai ficar posicionado, é inviável você conseguir ventilar. Então, se o seu plano B era a utilização de um supraglótico, pode ser que ele falhe. Às vezes você tem distorção da via aérea ou ruptura da via aérea e você não consegue colocar o videolaringoscópio. E aqui eles colocam como pulmão rígido ou pescoço rígido, o pulmão rígido no sentido de um broncoespasmo severo e você não consegue ventilar, porque você precisaria de altas pressões. Nos melhores supraglóticos, se você colocar uma pressão de 25 centímetros de água, você já começa a ter vazamento e você não consegue ventilar. Então, efetivamente, num caso de broncoespasmo severo, você vai precisar de um tubo traqueal. E nos pescoços rígidos com radioterapia cervical, muitas vezes o tecido fica endurecido e ocorre muito escape e vazamento dos seus supraglóticos, então precisa tomar cuidado com isso. Em relação à cricotireoidostomia, meu plano final é fazer uma cricotireoidostomia. Sim, mas se o paciente tem uma cirurgia prévia, uma outra obstrução, muitas vezes a sua membrana cricotireoideia não é palpável, ou o tumor está na frente do seu pescoço e você não tem acesso para fazer uma cricotireoidostomia. Às vezes você tem um hematoma na região, ou uma infecção que você também não consegue examinar adequadamente seu paciente. Obesidade atrapalha muitas vezes a palpação. Se for uma situação eletiva, você pode utilizar o ultrassom para localizar a membrana previamente, mas numa situação de urgência não tem como pegar o ultrassom, ligar e fazer. Então, cuidado com esse tipo de paciente. A própria radioterapia cervical faz a dificuldade e tumorações na frente também podem atrapalhar. Vocês veem que o paciente com tumor de cabeça e pescoço é um paciente cujo manejo da via aérea é mais desafiador. O algoritmo da Sociedade Americana lançado em 2022, que é uma reedição, ele começou em 93 e agora foi relançado em 2022, ele mostra que se você tiver uma suspeita de laringoscopia direta difícil ou videolaringoscopia, você já está respaldado para fazer intubação acordada. Se você tiver uma suspeita de ventilação com máscara facial ou supraglótico, você já tem respaldo para fazer a intubação acordado. Se você tem um risco aumentado de broncoaspiração, que aqui no caso, se a gente deixou o paciente em jejum, não é a situação,
você também tem um respaldo. E se ele é uma via aérea difícil fisiológica, porque você tem um risco de desaturação rápido, você também está respaldado a fazer intubação acordado. E aí ele fala, caso você tenha a estratégia de fazer a intubação acordado, ok, você vai usar vários dispositivos diferentes. Quando a gente fala em intubação acordado, muita gente liga a intubação acordado diretamente à broncofibroscopia, mas isso não é uma verdade. Com uma boa anestesia tópica, você pode fazer uma intubação acordado com um videolaringoscópio, com um estilete óptico. Você tem todos os materiais para fazer uma intubação acordado. Eu já tive a oportunidade de passar um fast track num paciente acordado e fazer a intubação por dentro do fast track com o paciente em respiração espontânea. Então, não depende da técnica que você utiliza, depende sim de uma boa anestesia tópica. Mas, algumas vezes, a melhor forma de manusear a via aérea desse paciente é você fazer uma via aérea invasiva eletiva. Então, você conversa com o cirurgião de cabeça e pescoço, se o paciente já vai sair com traqueostomia da cirurgia, por que não fazer uma anestesia local e fazer a traqueostomia no início, antes, só com uma sedação, se possível, antes do cirurgião fazer o manuseio? Então, muitas vezes, o melhor a fazer é não fazer nada e pedir para o cirurgião tomar a conduta de fazer uma traqueostomia eletiva. Isso é extremamente importante. Nós temos que entender que não existe ego. Eu não tenho uma capa de super-homem e falo que eu intubo 100% dos doentes. O que tem que ser feito é pensar no cuidado adequado para cada tipo de doente, individualizar o seu cuidado. Uma técnica que prolonga a sua laringoscopia ou que auxilia a sua intubação acordado é a técnica de Thrive. Eu tive a oportunidade de visualizar essa técnica com o Dr. Anil Patel no hospital dele. Essas fotos são de pacientes que foram submetidos. Então, os catéteres é uma marca específica, mas o que importa é a técnica de oxigenação apneica. Muitas vezes, quando você opta por induzir, se você puder ligar um alto fluxo, nesse caso dessa técnica, você faz a pré-oxigenação entre 30 e 40 litros por minuto. Como o ar é aquecido e umidificado, o paciente tolera muito bem. E, normalmente, os pacientes com tumor de cabeça e pescoço, quando você insufla oxigênio para eles em alto fluxo, você até melhora a qualidade de respiração desses pacientes e eles se sentem mais confortáveis com esse catéter. É impressionante o depoimento deles. E depois que você induzir, você sobe para 70 litros por minuto e você consegue um maior tempo de apneia segura, o que os americanos chamam de safe apnea time. Aqui é um caso que foi feito, era um tumor benigno de laringe. Vocês podem ver na foto da esquerda superior onde as cordas vocais estão descascadas, porque o tumor foi retirado. Esse caso foi feito com a técnica de Thrive. Eu estava acompanhando em Londres, no hospital do Dr. Anil Patel. O tempo total de cirurgia foi de 32 minutos, o paciente em apneia. Então, esse é o tempo de apneia do paciente. E vocês percebem que quando ele volta, ele está com uma capnografia 8,7, isso é em quilopascal. Aqui no Brasil, a gente fala disso em milímetros de mercúrio, seria o equivalente a aproximadamente 45, 50 milímetros de mercúrio de capnografia, o que para nós é uma coisa aceitável e você consegue fazer a técnica de forma adequada. O importante é, se vocês olharem na figura da esquerda embaixo, eles monitoram os pacientes com capnografia, com PO2 e PaCO2, pressão parcial de oxigênio e pressão parcial de gás carbônico transcutâneo. Isso dá uma segurança ao longo do procedimento para você saber se o CO2 está subindo ou não. Afinal de contas, o paciente está em oxigenação apneica. Tive a oportunidade de ficar em Baltimore, na Universidade de Maryland, com o Dr. Richard Levitan, e ele é um emergencista, uma pessoa extremamente capaz, espetacular, e depois que eu o conheci, eu tive contato com a técnica que ele descreveu, que era a técnica No Deset. Então, para quem não tem aquele catéter específico para fazer a técnica do Thrive, você pode utilizar a técnica No Deset, que é Nasal Oxygen During Effort Securing a Tube.
E é uma técnica onde o paciente acordado, você põe 2 a 3 litros por minuto, e depois de induzir durante a sua laringoscopia, você sobe para 15 litros por minuto. E a coisa mais importante é que você precisa ter a cavidade oral pérvia. Então, muita gente quer utilizar a técnica de oxigenação apneica e não se preocupa com esse detalhe. Esse detalhe pode ser a diferença de um paciente fazer um pneumoencéfalo ou não, porque o ar tende a ir pelo local de menor resistência e muitas vezes você tem a placa crivosa e ele consegue passar ar pela placa crivosa porque a laringe do paciente está obstruída. Então, só pode fazer autofluxo com a laringe desobstruída. Em cirurgias de cabeça e pescoço, muitas vezes o cirurgião pede para que você use o tubo reforçado, que são os tubos para cirurgias com laser. Eu já tive a oportunidade de usar esses tubos. Eles são mais rígidos e muitas vezes você entra com fibroscópio, mas o tubo tem dificuldade para passar. Ele tem 2 cuffs que são normalmente feitos para serem insuflados com soro fisiológico. Primeiro, porque se rompe um cuff, o soro fisiológico evita a combustão da via aérea. E segundo, muitas vezes você preenche o primeiro cuff com azul de metileno, porque se romper, ele mancha a via aérea e você já sabe que o cuff foi rompido. E você tem tubos também sem cuff, mas aí a ventilação se torna mais desafiadora. Eu só tive a oportunidade de usar tubos com cuff, mas é uma alternativa no manejo desses pacientes. Outra alternativa é o catéter de Hansacker. Esse catéter é um catéter que tem uma cesta na ponta, um basket na ponta. Isso porque, como você ventila com ventilação a jato transtraqueal, a cada ventilada ele pode ficar batendo e chicoteando na traqueia do paciente, por isso que tem essa parte verde. Isso faz com que o catéter fique mais estável e durante a ventilação a jato você não precisa se preocupar com lesão dentro da via aérea. Então, a figura de baixo da esquerda mostra o catéter locado na via aérea, ele dá bastante espaço para o cirurgião trabalhar e, ao mesmo tempo, a ventilação que ele faz é uma ventilação infraglótica. Essa ventilação infraglótica faz com que a corda vocal mexa menos e, portanto, você consiga ventilar o paciente e o cirurgião consiga operar sem que a corda vocal esteja mexendo. Isso é muito interessante para pacientes com tumores benignos, principalmente pólipo de corda vocal. Existe esse outro dispositivo, que é o Tritube e o Ventrain, que consegue fazer a ventilação a jato na inspiração e ele consegue fazer a expiração ativa também, porque normalmente a expiração na ventilação a jato ela é passiva, mas esse dispositivo ele consegue entregar o oxigênio em alto fluxo e também retirar o volume de ar que ele manda para o pulmão. Particularmente, eu não tive a oportunidade de usar clinicamente esse dispositivo, mas é bem descrito na literatura, também ocupa pouco espaço nessa via aérea compartilhada e muitas vezes é interessante para a realização dos procedimentos. Mas minha experiência clínica com esse dispositivo é nula, eu não tive a oportunidade de utilizar. Aqui é um caso de um paciente com tumor de palato duro. Se vocês olharem, é bem fácil de visualizar. Então, apesar, ele tem uma macroglossia. Além disso, ele tem a mandíbula aumentada, o que pode dificultar um pouquinho a sua laringoscopia direta, mas o tumor fica no palato duro. Então, ele tinha espaço suficiente para colocar um videolaringoscópio. Esse paciente foi induzido. Ele era um grau 2 de RAM, de ventilação. Então, com um dispositivo auxiliar, dava-se para ventilar tranquilamente. Ele foi induzido, entubado com videolaringoscópio. Esse tumor foi ressecado sem nenhum problema. Aqui, um caso de estenose subglótica. Antigamente, eu tinha um conceito, antes de conhecer o Dr. Anil Patel, que pacientes com estenose subglótica, o ideal era você fazer somente uma sedação para que o paciente mantivesse a ventilação espontânea. E depois que eu voltei algumas vezes do serviço do Dr. Anil Patel, eu entendi que a melhor forma de ventilação é o paciente induzido e 100% curarizado, sabendo que você vai trabalhar com pressões de ventilação maiores, porém, essas pressões não são pressões intraalveolares. Essa pressão é a pressão resistiva que você paga, é como um pedágio que você paga para poder ventilar o paciente.
Como é que você sabe disso? Se você fizer a pausa inspiratória, você consegue exatamente a pressão intraalveolar e aí você sabe se você está causando uma possível lesão nos alvéolos ou não. Aqui é um caso que eu fui fazer de pólipo de laringe. Se vocês olharem, esse paciente tem um tumor na comissura anterior, então a luz da traqueia é menor, o tumor ultrapassa a corda vocal e já está na região infraglótica, mas o paciente era ventilável, foi feita a anestesia tópica, deixou-se ele em respiração espontânea, porque o problema era se esse pólipo cair depois da indução, a luz que já é pequena pode ficar menor ainda, portanto, foi feita uma anestesia tópica e intubação com videolaringoscopia, sob visão direta, a passagem do tubo não encostou no pólipo, foi tranquilo e o caso transcorreu sem intercorrências. Esse é um outro caso de injeção de ácido hialurônico nas cordas vocais do paciente. É um paciente que era já laringectomizado. Se vocês olharem na figura do meio, o pescoço está vermelho. Isso é uma dermatite actínica pós-radioterapia cervical. A radioterapia cervical tinha acontecido 15 dias antes. O cirurgião me pediu para fazer a fibroscopia e ele tentou fazer a introdução do ácido hialurônico pela membrana cricotireoideia, não teve sucesso, e aí a gente teve que transformar essa anestesia para uma anestesia geral. Aqui a anestesia translaríngea para que ele pudesse entrar com a agulha na corda vocal. Então vocês percebem que o paciente está consciente, está respondendo aos estímulos. Eu sempre uso o índice bispectral e acompanho a sedação. Eu acredito que para esses tipos de procedimento, o ideal seja você ficar com uma sedação leve entre 80 e 85 de índice bispectral. Nos pacientes onde tem uma resistência um pouco maior, eu desço até 75, não menos do que isso. Então, aqui a translaríngea, vocês percebem as bolhas na seringa, eu vou retirar a seringa. Esse é um complemento da anestesia tópica. Eu sou particularmente fã da anestesia translaríngea. Você tem uma boa anestesia tópica do laringeu superior, o que faz com que você consiga entubar o paciente sem que ele tussa depois. Particularmente, conversando com o Dr. Rosenblatt, ele não usa translaríngea, ele é needle free, ele não gosta de agulhas, ele faz a técnica Spray as you go. Então, aqui a técnica Spray as you go num paciente que, se vocês olharem na figura da direita de cima, ele tem um tumor cervical na altura de C1 e C2. Esse paciente vivia de colar cervical. Se ele tossisse, ele podia ter uma lesão cervical e ficar paraplégico ou tetraplégico. Então, é extremamente importante aqui a intubação via nasal com anestesia tópica. Ele teve uma fratura de mandíbula patológica, mas o problema inicial dele é um tumor de coluna cervical. Então, aqui é um mundo real, a fibroscopia, então a imagem é um pouco embaçada, a câmera deslocada um pouquinho do centro, vocês veem que eu estou rodando um pouquinho a câmera. Agora dá para ver aqui a base da língua, já visualizada a epiglote, e aqui eu estou fazendo a técnica Spray as you go. Acabei de injetar o anestésico, se vocês olharem, vocês vão ver agora um laringoespasmo. Então, o doente vai ter um laringoespasmo, olha como diminui a luz quando você joga o anestésico local. Isso é natural, é uma defesa, um reflexo neurológico que nós temos, é o laringoespasmo, para evitar que coisas caiam dentro da nossa traqueia. É só você aguardar o efeito do anestésico local. Aqui, no caso, eu uso lidocaína 2% sem vasoconstritor. Em torno de 45 segundos a 1 minuto, o laringoespasmo se desfaz e o doente volta a respirar. Veja como a luz está diminuída aqui. E aí, daqui a pouquinho, vocês vão ver que isso abre, e aí é fácil a introdução do videolaringoscópio. Muitas vezes, o problema direto do paciente era só uma fratura de mandíbula, mas por causa desse tumor cervical, o ideal é que ele não mexa. Ele chegou em sala de cirurgia com o colar cervical, e aí foi feito tudo com o colar cervical. Então, vocês percebem o anestésico local entrando, e aí sendo feita a fibroscopia e depois a descida do tubo. Aqui é outro caso, um paciente com tumor de laringe pediculado. Então, fazendo a fibroscopia,
de novo, mundo real, as pessoas olham para a gente. Esse anestesista que estava do lado me pediu para fazer a intubação acordado, porque ele não tinha muita experiência. E vocês percebem que o Propofol já está conectado na seringa, porque ele acha que o paciente vai sofrer e quer induzir logo. Então, é a ansiedade de quem não está acostumado com a técnica. Então, vocês veem que aqui a saturação está 97, tem muita secreção, então eu vou parar um pouquinho o procedimento, vou fazer uma aspiração externa, apesar de poder fazer pelo broncofibroscópio, o canal de trabalho ele é muito fino e às vezes não consegue aspirar toda a secreção. Vocês percebem que o paciente está em espontânea e ele está com uma sedação consciente, porque ele responde aos estímulos. Olha o anestesista aqui já com fentanil e com propofol na mão, pronto para induzir, pela ansiedade que ele está, ele acha que o paciente vai sofrer. Aqui eu estou usando a cânula de Ovasapien, que é a minha preferida, depois a gente pode entrar nos detalhes disso. Estou entrando com fibroscópio. E aí, se vocês olharem o tumor, parecia uma intubação extremamente difícil. Peço para o paciente verbalizar e falar a letra I. Isso faz com que os músculos da laringe subam a laringe. E a intubação foi uma das minhas mais fáceis, porque uma vez que o tumor saiu, foi fácil. E aqui, se vocês olharem, você vê a punção translaríngea. O sangramento é irrisório. Lembrar que essa imagem está aumentada 20 vezes. Então, aqui o paciente está em espontânea, está tudo bem, eu vou descer o tubo. O cirurgião de cabeça e pescoço fica preocupado e quer descer. O tubo, todo mundo quer participar. E você vê que a descida do tubo é sem problemas. Eu estou usando aqui um tubo aramado. Você aumenta a chance dele seguir o caminho, principalmente em pacientes com tumor. Está pronto. E aqui o anestesista já injetou o propofol, mesmo antes de eu colocar o capnógrafo, de tão ansioso que ele está. Obviamente que eu tinha ciência que o tubo estava lá, eu fiz a fibroscopia e tudo isso demorou 3 minutos e meio. Então, não é uma técnica que demanda muito tempo, desde que vocês tenham a habilidade suficiente e saibam o que está fazendo. Então, como mensagem final, eu queria deixar para vocês, nunca subjuguem o seu colega anterior, acredite na história de Vieira Difícil, avalie sempre os exames de imagem, não ache que simplesmente com a história e o seu exame físico externo são suficientes para cuidar desse tipo de paciente. Não são. Muitas vezes os tumores crescem intraluminal, o que torna extremamente difícil. Eu não falei aqui, mas, por exemplo, pacientes com papilomatose, HPV em via aérea, são pacientes extremamente difíceis de manipular. Além de ser pacientes que contaminam muito fácil o ambiente, você pode ter a contaminação do ambiente, e essas papilomatoses crescem para dentro da árvore traqueobrônquia, o que é extremamente desafiador. Escolha a sua técnica como primeira opção, mas tenha definida previamente as suas estratégias para falha. Então, se eu pego um paciente que tem um hematoma pré-traqueal, eu não vou conseguir intubar, eu não vou conseguir fazer uma cricotireoidostomia nesse paciente. Então, eu não posso chegar no algoritmo, correr o algoritmo inteiro e ter que fazer uma crico, porque eu não vou conseguir. Então, eu preciso definir isso antes. Faça isso com calma. Esses pacientes, quando não chegam numa insuficiência respiratória franca que você precisa intubar, e na maioria das vezes eles não chegam, afinal de contas, por pior que seja a passagem diária, ele chega vivo para você. Então, se ele chega vivo para você, ele está respirando. Então, crie uma estratégia para as falhas. Então, não tem problema você escolher um dispositivo. Então, vamos supor que você tem um laringoscópio direto no seu serviço e o paciente tem um tumor grave. Faça uma boa anestesia tópica e tente a intubação com tópica e laringoscopia direta. Mas se falhar, não faça mais nada. Peça para o cirurgião fazer a traqueostomia com o paciente com anestesia local. Isso é um bom manejo de via aérea, um manejo consciente. E se eventualmente o cirurgião não se sente à vontade e você não tem o equipamento, transfira o caso para um serviço que tenha a condição de fazer o caso. Não bata no peito e queira fazer o caso, porque muitas vezes isso pode ser a derrocada e pode levar ao óbito do paciente. Conheça técnicas alternativas. Muitas vezes, quando o paciente tem um tumor, eu costumo dividir a via aérea em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo e quadrante superior esquerdo. Portanto, eu começo a tentar descer o tubo ou a fibroscopia por um dos quadrantes.
Se está difícil, eu vou fazendo como se fosse um relógio. Por quê? Se você, muitas vezes o erro é você ficar entrando e saindo no mesmo lugar. Se não tem passagem, você precisa trocar de lugar. E sempre que você for cuidar desses pacientes, pense também na extubação. Eu não falei muito da extubação nessa aula, mas a extubação é extremamente importante desses pacientes, porque como a via aérea foi manipulada, esse paciente pode ter edema, esse paciente pode ter sangramento, e a extubação pode ser um problema sério. Então, sempre que possível, deixe uma sonda trocadora nesse paciente. Existe uma controvérsia se você vai deixar uma sonda trocadora adulta, uma pediátrica, mas hoje em dia nós temos kits onde você deixa somente um fio guia fino na via aérea e depois, se precisar, você passa um dilatador e passa o catéter de sonda trocadora nesses pacientes, o que é muito confortável e tolerável pelo paciente. Eu sempre falo que na falha da sua preparação, você prepara para falhar, que é uma frase do Benjamin Franklin. Então, sempre o mais importante, se eu posso deixar algum recado para vocês, prepare-se antes de atuar num paciente com tumor de cabeça e pescoço, porque eles são extremamente desafiadores. Além disso, eu deixo um convite para vocês. É uma grande honra para mim ter sido convidado para ser o chair do congresso, junto com o Dr. Matteo Parotto, do Canadá. Ele é o co-chair do congresso. O congresso da SAM, Society for Airway Management, vai ser em 14 a 17 de setembro, em San Diego, na Califórnia. Um lugar espetacular. As pessoas convidadas são pessoas de alto gabarito para participar. O congresso já está pronto. Vai ser uma honra ter vocês lá, principalmente que, além do congresso, além de ter experts, além da cidade ser muito legal, tem cervejas artesanais espetaculares, então estão todos convidados aí nesse congresso. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Um grande prazer participar e vou deixar com vocês. Estou aberto às perguntas. Muchas gracias, Daniel. Realmente ha sido extraordinario. Este es un tema que no muchas veces se trata, no muchas veces los que trabajamos en centros asistenciales generales, no muchas veces tenemos la oportunidad de enfrentar y por lo tanto constituye en estos casos un buen desafío para nuestros conocimientos, destrezas y también para la disponibilidad de los dispositivos en el centro. Yo creo que una de las consideraciones que es necesario hacer es que el centro, nosotros tengamos los elementos necesarios para brindarle un manejo seguro a ese tipo de pacientes, tal como tú muy bien lo has expresado, representan un desafío. Entonces, es importante poder saber si nosotros vamos a poder manejar ese paciente. Y me parece que lo que tú has dicho acerca de la comunicación muy estrecha con el cirujano maxilofacial o de cabeza y cuello, ¿cierto? Sea muy clara en cuanto a poder ofrecerles el mejor manejo a los pacientes. Dejo abierta la palabra para que nuestros participantes que nos acompañan puedan formular preguntas y o comentarios. Aquí tenemos a importantes amigos como el doctor Mauricio Malito, el doctor Marcelo Ramos, el doctor Juan Carlos Mandujano de México, y quisiera poder ofrecerles la palabra a ellos para que nos ilustren con su experiencia. No sé si alguien quiere comenzar. Hola Ricardo, muy buen día. Doctor Mandujano de México. Hola Juan Carlos. Bien, aquí pues una plática de verdad excelente que nos hace retomar nuevamente las consideraciones acerca de lo que en múltiples ocasiones hemos dicho. No duermas al paciente, no lo relajes, porque una vez que pierdes la ventilación espontánea del paciente, pues obviamente dichos transmitidos por el doctor Obasakian, por Yvonne Bryan, por el doctor Kaplan, donde el paciente que respira solo, pues difícilmente tiene una complicación o lo complicamos. Es muy importante la situación del manejo
en tumores de cuello. Yo no tengo la experiencia, salvo una ocasión, tuvimos un paciente con un cuello que iba para traqueostomía. Desgraciadamente, en México, la cultura del respeto al anestesiólogo en cuanto a abordar vía aérea situaciones especiales es muy poca. Es algo que se tiene que luchar por cambiar, porque cuando un anestesiólogo en México comienza a pedir estudios de tomografía, resonancia o cualquier cosa para saber a qué nos vamos a enfrentar, pues el primer problema que tenemos es que el cirujano piensa que somos una bola de flojos, que no queremos trabajar y que comenzamos a poner trabas para el procedimiento. Este paciente de cuello que tuvimos era un tumor de tiroides con una gran dureza ya, que prácticamente abordarlo con el doctor Marino, hicimos 1 hora asistido con nasofibroscopios y con técnicas de inhalación de lidocaína, así como goteo, ya que el paciente no deglutía y nos enfrentamos al problema de no deglución, pero además de eso, el paciente ya tenía afectación de nervio, entonces no nos escuchaba bien, el comunicarnos fue un poco difícil. Es un gran tema, de verdad. La experiencia más que tenemos nosotros es para intubación despierta en pacientes con anginas de Ludwig, y obviamente no vamos desde el uso de videolaringoscopios al broncoscopio cuando llegamos a tener el acceso, pero sí es una cultura que tenemos que comenzar a cambiar, y parte del entrenamiento de todo anestesiólogo debería ser esa capacitación para intubar pacientes en estado vigil. A veces nos da mucho temor, pero la realidad es que es muy, muy cómodo el poder intubar a un paciente despierto que coopera, deglute, traga saliva, y que nos facilita en muchas ocasiones el poder asegurar la vía aérea. Otro caso que tenemos así muy, muy impactante fue un niño que ocupaba un tumor en cabeza, en la cavidad oral, y que no permitía mucho el paso de dispositivos a pesar de la apertura, porque casi era el 80-90% de la cavidad, pero sí se pudo realizar con una intubación retrógrada en el niño. Entonces hay muchas opciones, como el doctor menciona, y que debemos adecuar a cada una de las características del paciente, aunque las recomendaciones que hemos visto en muchos años era el uso del broncoscopio. Sin embargo, para mí ahorita ha sido un gran reforzamiento de lo que el doctor hizo acerca de las intubaciones vigiles y del poder utilizar otro tipo de dispositivos y mantener a nuestro paciente defendiéndose lo más posible. Muchas gracias, es una plática excelente la que nos acaba de dar el doctor Perino. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente comentario. No sé, Daniel, si quieres agregar algo a lo que ha expresado Juan Carlos. Sí, muchas gracias a Juan Carlos. Pienso que lo más importante es, como he dicho, no debemos retirar de un paciente lo que es lo más importante, que es su ventilación espontánea. Porque una vez que decides empezar con cualquier medicamento, tenemos variaciones interpersonales. Mismo pequeñas dosis pueden elevar el paciente a apnea. Entonces, toda vez que piensas que no puede ventilar el paciente con la mascarilla, lo mejor es de hacerlo en vigil. Lo problema, como usted habló, muchos de nuestros colegas no se sienten confortables para hacerlo. Entonces, esto es lo más difícil. Tenemos que cambiar la mentalidad. Usted miró el video que el colega que me llamó para hacerlo estaba muy nervioso, queriendo hacer propofol rápidamente, pero miras la cara del paciente, que estaba tranquilo, respirando espontáneo, estaba bien, no estaba incomodado con nada. Entonces es muy importante cambiarnos la mentalidad. Y muchas gracias, es un placer verlo y hablar con usted, doctor Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos envían saludos
desde Santo Domingo, también desde Perú, y de Argentina, la doctora Roxana Lentore, que está a cargo de un grupo de residentes en Argentina, donde todos demandan felicitaciones por tu excelente exposición. La doctora Anita Quinte pregunta, si tuviera algún consejo adicional en situaciones de emergencia. Entiendo que cuando es una vía aérea programada uno tiene bastante información, evaluación previa para poder planificar el abordaje, pero como emergencióloga, que es ella, me ha tocado, dice, un par de casos que llegaron en falla ventilatoria de la emergencia por obstrucción por el tumor. Es realmente una situación muy desafiante cuando uno se enfrenta a estos pacientes en el servicio de urgencia o una descompensación en un paciente que está ya en una unidad crítica y es necesario manejarle su vía aérea. ¿Qué le podrías decir, Daniel? Sim. Bom, vou responder em português porque para mim é mais fácil. Em situação de emergência, é importante você manter a oxigenação desse paciente. Não importa a forma que você faz. O que ajuda muito o paciente com insuficiência respiratória aguda é você colocar um catéter de alto fluxo. O catéter de alto fluxo, ele pressuriza a via aérea, faz uma pressão positiva da via aérea, isso faz com que os tecidos se afastem e abram, e o paciente diminui a ansiedade. Várias vezes, quando você coloca esse catéter de alto fluxo, o paciente que estava numa franca insuficiência respiratória, ele começa a respirar melhor, ele fica menos agitado e permite que você faça as técnicas. Obviamente que é uma situação extremamente desafiadora, porque esse tumor, quando o paciente está em insuficiência respiratória, ele já tem uma oclusão maior do que 80%, 90%, porque senão o paciente consegue respirar. Então, é desafiador. E muitas vezes, para você fazer a sua anestesia tópica, o fato de você fazer a sua anestesia tópica pode levar ao laringoespasmo e aí o doente agita muito mais. Então, é desafiador, precisa tomar cuidado. O que eu falo sempre é, se o paciente chega em insuficiência respiratória, a primeira coisa a se fazer é ver se tem condição de fazer uma via aérea invasiva nesse paciente. E aí o cirurgião já precisa estar pronto, paramentado, com o material dele preparado para ser feito. Por mais urgente que seja, nesses casos eu faço a fibroscopia e olho a laringe do paciente para ver se tem espaço a descida do tubo. Se tem espaço a descida do tubo, eu faço spray as you go e desço o tubo logo em seguida. Se não tem espaço, eu já peço para o cirurgião começar a infiltrar o pescoço e fazer a via aérea invasiva. Porque entendam, a doença é do paciente. Você está tentando trazer conforto e segurança, mas tem momentos, nós não somos Deus, nós somos médicos, e tem momentos que são realmente muito críticos, e a vida está seguindo um perigo muito grande. E aí a melhor forma de manusear esses pacientes é através da via aérea cirúrgica. Lembrando, como o Dr. Juan Carlos falou, muitas vezes a via cirúrgica também não é uma opção. E aí a gente está numa situação muito difícil, muito complicada. Mas entendam, essa é a exceção da exceção da exceção. Sí. Afortunadamente, Daniel, es la excepción de la excepción. Sí. Oye, nuestro amigo Mauricio Malito te dice, Daniel, ¿en qué situaciones clínicas cree que la traqueostomía previa con el paciente despierto es la mejor opción? ¿Cuándo serías una traqueostomía de primera, primer plan, como plan? Toda vez que você tem a ideia que você não vai conseguir ventilar o paciente, portanto, você precisa fazer anestesia tópica, e você tenta a sua anestesia tópica e você percebe que não tem condição, ou porque o paciente não colabora, ou porque o paciente não tem uma abertura de boca adequada, ou porque você falhou, nós somos falíveis, a gente pode não conseguir. Aí a melhor opção é começar com a via aérea invasiva.
Então, essa é a indicação de uma via aérea invasiva. Ou, se o paciente já vai sair com uma traqueostomia da cirurgia e existe espaço para começar com a via aérea invasiva, por que não já começar com a via aérea invasiva? Já faz uma traqueostomia eletiva e aí você consegue. O que acontece muitas vezes é que o cirurgião também não se sente confortável em fazer a traqueostomia com o paciente acordado. E aí ele pede para você induzir, para depois fazer a traqueostomia com o paciente induzido. Esse é o melhor dos mundos para o cirurgião, mas nem sempre isso é o mais seguro para o paciente. Por isso é muito importante estar muito próximo do cirurgião para explicar o porquê, naquele caso, é melhor começar com uma via aérea invasiva com anestesia tópica e não, efetivamente, induzir e ver o que acontece. A gente não pode acreditar que a sorte vai estar do nosso lado. A gente tem que ter muito critério, porque o que está em jogo é a vida do paciente. Fantástico. Mira, yo quería hacer un aporte y preguntarte tu opinión, porque como yo no he tenido mayor experiencia en pacientes con tumores, no manejamos, como mi centro es de cirugías generales, no dedicado a la oncología, etc. Pero sí he tenido oportunidad de manejar pacientes con tumores cervicales, pero de origen traumático, por traumas, es decir, hematomas. Y en esos pacientes es necesario transmitir, creo yo, un mensaje de mucha cautela, porque estos hematomas muchas veces están contenidos por el tono muscular del cuello, y de tal manera que si uno induce anestesia general, administra relajantes neuromusculares, puede tener una descompensación de esta contención del hematoma y producirse una obstrucción completa de la vía aérea. No sé si tienen alguna experiencia al respecto, Daniel. Sim, o pescoço normalmente é dividido em 3 zonas. Zona 1, zona 2 e zona 3. A zona 2 é a zona mais importante e é a que deixa a gente com mais medo quando se tem um hematoma. Para nossa sorte, normalmente o hematoma, seja ele traumático, ou seja ele pós uma tireoidectomia, por exemplo, uma das melhores formas de você fazer o manuseio da via aérea é começar esvaziando esse hematoma. Então, uma incisão no pescoço, na parte externa, liberando o sangue para fora, te faz com que aquele desvio da via aérea não esteja mais presente, ou muitas vezes a compressão da traqueia não aconteça mais, porque você cortou e expôs o hematoma para fora. Então, ele drena o hematoma e, portanto, o manuseio da via aérea está mais fácil. O problema é quando esse hematoma está entre os músculos. Então, na altura do esternocleidomastoideu, entre os músculos. Porque não adianta você tentar esvaziar por fora, porque ele não sai. Então, especificamente, esses pacientes, normalmente, eles cursam com desvio de traqueia. E como eu sou, se eu posso dizer assim, cria do Dr. Ovacepian, o único dispositivo de todos da via aérea que faz curva é o broncofibroscópio. Então, esses pacientes, você tem que respeitar e intubar com broncofibroscópio, porque muitas vezes você tenta passar um supraglótico, ele não fica alinhado com a via aérea, é muito difícil ventilar, vaza muito. Então, tem pacientes em que o broncofibroscópio é a primeira e muitas vezes a única opção, e, portanto, esse tipo de paciente eu gosto de fazer com respiração espontânea, como você disse, para que a musculatura permaneça firme, mantendo o arcabouço para ventilação, e com o fibroscópio que consegue desviar, mesmo que você tenha desvios importantes da traqueia, o fibroscópio consegue fazer esses desvios e entrar. Uma coisa que eu não havia falado que é importante, a gente vê pouco sobre intubação retrógrada atualmente, né? É uma técnica que vem sendo menos utilizada e, enfim, você tem um kit específico para utilização, mas existe uma situação em cabeça e pescoço que eu acho que é extremamente importante. Muitas vezes você entra de cima para baixo e a sua via aérea está completamente distorcida. Pacientes que já fizeram laringectomia,
você não tem mais epiglote, porque muitas vezes eles tiram a epiglote. Você tem uma retirada de aritenoides, então você perde os seus pontos de referência. Eu sempre digo que referência na via aérea é úvula, epiglote, aritenoides, cordas vocais verdadeiras, primeiros anéis traqueais e, se tiver com fibroscópio, carina. Se você perde essas referências, fica muito difícil você atuar nesse paciente de cima para baixo. Então, uma alternativa muito boa ainda é a retrógrada, punciona a membrana cricotireoideia, passa o fio guia para cima, ele vai sair aleatoriamente na boca ou no nariz, e aí, ao invés de fazer a retrógrada pura, se eu tenho condição no meu serviço, eu coloco o fio guia no meu canal de trabalho do fibroscópio e desço o fibroscópio junto com o fio guia sob visão direta. E aí sim eu passo o tubo através do meu fibroscópio. Então, acho que é uma boa indicação para a intubação retrógrada, ainda nesses casos onde a via aérea por cima não tem parâmetros de referência, que eu acho importante. E eu tenho um pouco de experiência também em cirurgias de cabeça e pescoço robóticas, coisa que nem todo mundo tem. Não é para todas as cirurgias, mas, por exemplo, eu já fiz caso de amidalectomia lingual com robótica. Duas dicas para quem faz ou pretende fazer. A primeira são os afastadores da robótica na cabeça e pescoço. Normalmente você comprime a base da língua, a língua fica roxa e às vezes preta. O que você tem que fazer é, de tempos em tempos na cirurgia, soltar um pouquinho o afastador para permitir a boa oxigenação da língua. E a segunda coisa, seu tubo fica solto. Você não tem como prender, o que é um pouco desafiador para nós. A gente gosta sempre de fixar o tubo, mas o tubo fica solto e o cirurgião trabalhando ali no meio. Especialmente nos casos de amígdala lingual, eu intubo acordado também. Para quem tem curiosidade, faço o levantamento de um trabalho do Dr. Vassapien, que ele descreve os casos de amígdala lingual e intubação acordado. É a melhor técnica, porque ela cresce empurrando a epiglote, bloqueando a laringe e também empurrando a base da língua, dificultando tanto a intubação quanto a ventilação com máscara. Esses casos também eu faço com fibroscopia e mando entubado para UTI, porque depois que você tira a amígdala, você pode ter um edema. A gente está falando de partes moles, então você pode ter um edema, e esses pacientes são estubados sob visão direta com fibroscopia em até 12 a 24 horas de pós-operatório. Já dá para fazer isso com segurança. Muchas gracias, Daniel. Realmente ha sido una exposición excelente. Te están mandando felicitaciones y saludos desde Perú, desde Argentina, desde Venezuela y desde República Dominicana también. Así es que para que veas tú que estamos llegando a Latinoamérica, nuestros colegas, también no solamente anestesiólogos, sino que también emergenciólogos como la doctora Quinte de Perú. Así que, por lo tanto, creo que se cumple plenamente el objetivo de esta actividad y que es realizada gracias a personas expertas y generosas como tú, que hoy día nos han brindado una charla realmente extraordinaria que nos va a ayudar muchísimo en nuestro quehacer. El doctor Orlando García también me recuerda que también recibe saludos desde Chile. Gracias. Por supuesto. Desde Tijuana, México, la doctora Vilma Medina. Nos encanta recibir estos saludos. Realmente es muy, muy grato poder saber desde dónde nos ven. Muy, muy grato. También estaba presente Marcelo Ramos, compatriota tuyo, que ya estuvo hace algunos webinarios atrás con nosotros, con una maravillosa presentación. Lo mismo Mauricio Malito. Nos acompaña Raúl Silva también, en algún momento, no sé si todavía sigue conectado. Y finalmente quiero, Daniel, ofrecerle la palabra al doctor Ricardo Latrop, que usted, como ya lo dije, es el director del programa de formación de anestesiología de nuestra universidad, y quien es el que hace de cabeza de toda esta actividad académica que nosotros desarrollamos. Ricardo, a ver si tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Primero, buenos días, doctor Perín.
Gracias, Ricardo, también por toda la organización que tú haces. Quería transmitirle al doctor Daniel Perín el saludo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Diego Portales, de la Dirección de Posgrado y del programa de posgrado de Anestesiología. La verdad es que para nosotros es fantástico contar con expertos y con gente reconocida de toda América Latina para poder, en conjunto, en todos nuestros países, poder estar entregando una educación continua, la experiencia de personas que evidentemente nos van a aportar no solamente a nosotros, las personas más antiguas, sino que también a los residentes, a los becados, a los que están aprendiendo. Creo que es muy valioso lo que usted nos ha entregado, creo que es un tema extremadamente complejo muchas veces. Yo trabajé durante años en un hospital de cáncer y la verdad de las cosas es que la vía aérea en grandes tumores de cabeza y cuello era siempre una situación de mucho análisis preoperatorio. Creo que lo más importante es la comunicación en el equipo quirúrgico entre el anestesista y el cirujano. Es muy importante que nos ayudemos. Esto no es una competencia de quién hace más, quién lo hace mejor. Hay que siempre tener a la vista la seguridad del paciente. Y comparto plenamente con usted, no le quitemos a un paciente lo que eventualmente no podemos devolverle. Por lo tanto, yo lo felicito, le doy las gracias nuevamente en nombre de la universidad y de la Facultad de Medicina, y obviamente encantadísimo de seguirnos conectando la mayor cantidad de veces posible con todos nuestros colegas latinoamericanos. Espero conocerlo en algún momento y muchos saludos a brasileros y brasileños que también están en nuestro país. Nosotros tenemos becados o ex becados de la universidad que son de nacionalidad brasilera. Algunos de ellos son hasta jefes de servicio en hospitales de Chile. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo tenerlos y evidentemente gracias a usted por toda su generosidad de entregarnos los conocimientos, la experiencia y su trabajo para que nosotros, no solamente los residentes, sino que también los más viejos, sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto conocerlo. Que esté muy bien y tenga un lindo fin de semana. Muito obrigado, Ricardo. Siempre digo para las personas que tienen más experiencia, pero que están delante de técnicas nuevas, que antes de ser experto y haber experiencia, tienes que ser burro y empezar la técnica. Entonces, todos nosotros somos burros en varias situaciones diferentes y tenemos que aprender a cada día. Todos los días aprendo cosas nuevas para hacer. Entonces, tu charla es muy importante cuando dices que nosotros debemos empezar, pero empezar con seguridad. Eso es lo más importante. Agradezco, es un gran honor de participar de este evento. Agradecer principalmente a Ricardo por la invitación. Permiso por hablar en portugués, pero mi español no es bueno para hacer una buena charla. Estoy totalmente a disposición. Espero verlo, Ricardo, en el Congreso Americano. Pienso, si no estoy errado, que es la primera vez que una persona de Latinoamérica estás como chair del Congreso Americano. Entonces es una gran oportunidad para todos nosotros mostrar nuestra fuerza y que nosotros también sabemos hacer las cosas. No solamente no divulgamos como los americanos y los europeos, nos también tenemos la posibilidad de pasar conocimiento e experiencia en manejo de vía aérea. Y muchas gracias nuevamente.
Así es, Daniel, yo también coincido contigo, creo que es un gran honor que uno de nosotros, un latinoamericano, esté en el directorio de la Sociedad Americana de Vía Aérea. El primero posiblemente haya sido Felipe Urdaneta, pero Felipe vive en Estados Unidos, es un americano más de origen colombiano, pero vive en Estados Unidos y él ha sido presidente de la SAM. Y alguien que no vive en Estados Unidos, un latinoamericano residente todavía en su país de origen, como tú, es un orgullo para todos nosotros que sea miembro del directorio y además tenga la responsabilidad y esté a cargo de conducir el congreso, el meeting de la SAM que va a ser este año en San Diego, California. Así que muchas felicitaciones, Daniel. Nos sentimos todos muy orgullosos y representados por ti también. Gracias. Muchas gracias. Quiero finalmente, bueno, agradecer a todos nuestros participantes que nos han acompañado desde muchas partes. No sé si me faltó nombrar República Dominicana. La doctora Vázquez nos saluda. Así que finalmente voy a compartir mi pantalla para poder dar la despedida a este webinario. Aquí el año pasado, 2021, que nos veíamos, teníamos una visualización muy amplia, empezamos bastante bien, y ya en 2022, el año pasado, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en Latinoamérica, incluyendo muchos lugares de Estados Unidos, en algunos debe haber latinoamericanos en Rusia, en Polonia, en Egipto, lugares bastante exóticos para nosotros, impensados, pero yo creo que los latinoamericanos tenemos un alma, como decimos acá en Chile, de patiperros, o sea, de buenos para viajar y dispersarnos en todos los lugares. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, nuestro programa también está en Facebook, en YouTube. Ustedes pueden acceder a todos los webinarios que se han hecho. Este también va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a él a través de este código QR que tienen abajo a la derecha y pueden ver todos los webinarios que se han hecho desde el año 2021, que hay muchísima información muy valiosa con muchos expertos que han expuesto sobre diferentes temas. También estamos en Instagram y en Twitter. Y quiero dejarlos invitados finalmente para el próximo sábado 29 de abril, siempre a las 10 de la mañana de Chile. Tienen que verificar su correlación con su hora local, ¿cierto? Para poder acceder a tiempo al inicio del webinario. Este próximo vamos a tener la participación del doctor Kemal Tolga Saracoglu, quien es actual vicepresidente de la EAMS, y él nos va a hablar acerca de aplicaciones de la anestesia general, intubación y extubación utilizando cánulas nasales de alto flujo. Así que desde ya los invito a registrarse en el enlace que les hemos enviado, con las invitaciones que vamos a enviar, y quiero recordarles, aquí está el código QR para quienes no vayan a recibir la invitación o quieran compartirlo. Aquí está el código QR para el próximo webinario de abril con el doctor Saracoglu. Así que les agradezco muchísimo su participación. Nos sentimos felices de poder reunirnos todos los meses en torno a este tema tan apasionante de la vía aérea, y los dejamos invitados para este próximo fines de abril para un nuevo encuentro. Les deseamos que pasen un lindo fin de semana, descansen y disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias, Ricardo.